Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, a todos irmãos e irmãs fiéis nesse ambiente virtual, começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, classe ministrada pelo Espírito Santo de Deus e na coordenação dos trabalhos aqui o professor Paulo Henrique. Muito obrigado aos irmãos que estão acompanhando de forma síncrona e também a todos que vierem a ter acesso a esse material em outro tempo, em outro lugar, que sejam igualmente abençoados. Vamos orar? Oramos, Senhor. Colocamos perante a Ti o nosso desejo de aprender e prosseguir em aprender sobre a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que criou tudo o que existe. Tua palavra que nos sustenta, Tua palavra que se fez carne e que habitou entre nós. Queremos aprender mais de Jesus, só podemos fazer isto mediante o Teu Santo Espírito de Deus, que nos instrua, que prepare os nossos corações para esta palavra, e que também possamos andar no Espírito ao longo da próxima semana para aplicarmos tudo aquilo que o Teu Espírito tem para nos dizer nesse dia. Abençoe a todas as famílias que aqui se fazem representar e que também estarão acompanhando esta aula, Deus. Abençoe a tua igreja, o corpo de Cristo, que estejamos sempre unidos, ainda que ligeiramente distantes, mas de acordo com a cabeça desse corpo que é Cristo nosso Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos conceda um bom momento de estudo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos ao nosso estudo. Vamos compartilhar aqui a tela da apresentação. Vamos ver se fica tudo bem bonitinho aí para vocês. Muito bem. Como está o compartilhamento aí para vocês, irmãos? Tá ok? Vocês veem somente o slide? Vem alguma barra lateral ou o slide na tela toda? Barra lateral. Vem uma barra lateral? Sim. Um instante só. Alguns irmãos estão entrando na sala. Só um instante, por favor. Agora sim, recebendo mais irmãos aqui na sala. Então vamos à nossa apresentação. Ok, agora a tela toda para vocês, está? Bacana. Ok, queridos, então vamos ao nosso estudo, nossa escola bíblica de capacitação, aulas remotas aqui pela plataforma Zoom, estamos estudando o livro de Atos. Logo aqui ao canto você tem um código QR, pode acioná-lo para ter acesso direto às aulas que já estão gravadas na nossa plataforma. Pois bem, temos também alguns estudos bíblicos de temas diversos, independentes do conteúdo regular da classe, mas muito interessantes também à sua disposição. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code e você vai direto a essa playlist no YouTube. O tema do nosso estudo no livro de Atos é o Espírito Santo. O Espírito Santo e a expansão da igreja. O Espírito Santo e a expansão da igreja, é isso que você deve dizer para os irmãos, as irmãs, amigos, amigas, convidados. É o que nós temos estudado a cada semana, o Espírito Santo e a expansão da igreja. Nós temos uma divisa no nosso entendimento aqui, um versículo que foi extraído do livro que estamos estudando, versículo esse que representa para nós o escopo, a essência, sumariza o nosso estudo. Esse versículo é Atos 1:8. E nós gostamos de falar esse versículo juntos. Mais ou menos assim, ó, com algum delay aí na conexão, mas nós vamos tentar juntos.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós Vós o o Espírito Santo, e serão serão minhas testemunhas, tanto em tanto Jerusalém em Jerusalém, como em toda a como Judéia em toda a Judéia e Samaria e Samaria, e até e os até confins da os terra. confins da terra. Esta é a nossa Atos missão. 1:8. Atos 1:8. Esta é a nossa missão. Sermos advogados de Cristo? Não. Não, Defensores de testemunhas. Cristo? Também não. Não. Promotores de Cristo? Investigadores? Não, ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa. Somos convencedores? Também Isso? não. Não, nós somos o quê? Testemunhas. Testemunhas. O que faz uma testemunha? Testemunha. Testemunha o que aconteceu, né? Ela Testemunha relata, fatos, né? ela relata o que viu e ouviu. Não é isso? Exato. Ela relata os fatos que viu e ouviu. E nós devemos fazer isto, testemunhar, dar relato do que Deus fez em nossas vidas, da transformação de Deus quando entrou em nossas vidas por meio do Espírito Santo, pela salvação em Cristo Jesus. E fazer isto até os confins da terra. Bom, confins da terra pode ser na Grécia, né? Estamos em Atos, capítulo 17, já passamos ali pela região da Macedônia, por Tessalônica, por Bereia. Aliás, Paulo saiu de Tessalônica, foi para Bereia fugido, saiu de Bereia fugido também. Perseguições. Ele gostaria de ter estado por mais tempo em Tessalônica, mas teve que ir para Bereia. Ficou ali na expectativa, bom, acho que vai dar para voltar para Tessalônica, só que não deu. Judeus de Tessalônica foram onde? Até Bereia, perseguindo Paulo, e ele acabou tendo que ser levado pelos irmãos da igreja de Bereia para o litoral e de lá para Atenas. Talvez Atenas nem estivesse nos planos de Paulo, né? Ele partiu, né, com instruções deixadas para os irmãos, a fim de que Silas e Timóteo, que permaneceram em Bereia, se juntassem a ele tão logo fosse possível. Muitas preocupações na mente e no coração de Paulo. Como está a igreja em Tessalônica? E os irmãos em Bereia? E os missionários, Silas e Timóteo, que tiveram que ficar em Bereia? Eu estou aqui sozinho, mas a preocupação com a igreja era muito grande. Vimos toda essa rota, partindo aqui, né, de Tessalônica, passando por Bereia e chegando até Atenas. Sabemos que a viagem vai continuar para a cidade principal, que talvez estivesse no plano original de Paulo, Corinto, capital da Acaia, depois Éfeso, capital da Ásia Menor, ilha de Chipre, porto de Cesareia, retornando a Antioquia da Síria, onde a viagem começou. Nós vimos na última aula também acerca da geopolítica, a Grécia, o seu posicionamento estratégico na Europa, ali o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, a associação como um caminho para a entrada no Ocidente. Falamos um pouco sobre os períodos mais próximos da Grécia, o período clássico, falamos sobre o período helenístico e também fizemos menção, a partir do ano 146 a.C., da dominação romana. Então, estamos vivendo esse período greco-romano, filosofia, cultura, religiosidade, mas também o domínio da Pax Romana, o domínio dos romanos sobre toda aquela região. E com algumas imagens tão bonitas ali a respeito da cidade de Atenas. O berço da democracia, o berço da filosofia, da cultura ocidentais. Falamos sobre esses períodos e, na sequência, nós demos andamento, dizendo que enquanto Paulo esperava pelos irmãos missionários em Atenas, ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava toda cheia de ídolos. O que ele percebeu? Locais para fazer turismo, claro, né? Tantos monumentos. Não foi isso que ele percebeu, não. Ele percebeu a idolatria. Já fiz menção com os irmãos sobre um escritor romano chamado Petrônio, que havia dito:
é mais fácil encontrar um Deus pelas ruas de Atenas do que um homem. Tamanha era a idolatria. Então, Paulo estava em Atenas esperando, talvez não estrategicamente escolhido por ele, estava esperando, enquanto esperava, o seu coração se condoeu de ver a idolatria que era praticada naquelas cidades. Deixei para os irmãos um versículo bonito aqui, Isaías. Os irmãos sabem o quanto eu amo o livro de Isaías. A discussão, uma mudança de estratégia, Paulo discutia na sinagoga com judeus e gregos, como também na praça principal. Então, 2 momentos, 2 lugares, 2 públicos diferentes. Judeus e gregos, 2 momentos, no sábado, na sinagoga, nesse espaço, em outro espaço, em outro momento, todos os dias, na praça principal, com aqueles que ali se encontravam. A Ágora de Atenas, a praça principal, aquele local de ampla movimentação, de fervilhamento de cultura, de debate, da justiça, o comércio, a religião, tudo era discutido naquela praça principal, e Paulo ali estava dioturnamente falando sobre o nosso Senhor Jesus. Até que chegamos no capítulo 17, verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Irmãos, discutir com um filósofo não deve ser fácil, né? Ante o preparo intelectual. Agora, discutir com um filósofo grego, aí já é um nível acima, né? Discutir com um filósofo grego em Atenas, na Ágora, irmãos, qual a robustez intelectual do apóstolo Paulo, hein? Para entrar em um debate com um filósofo grego em Atenas. Deus o separou mesmo, não, irmãos? Separou esse homem, o preparou para isto, para esta missão. Ele sabia o quanto deveria vir a padecer pelo nome de Jesus, mas ele era um vaso escolhido. Nós também somos, cada um com o dom, o fruto do Espírito para fazer a sua missão de testemunha. E Paulo, naquela ocasião, fez o quê? Testemunhou de Cristo. Discutindo com filósofos epicureus e estoicos. A filosofia, a aproximação do cristianismo com a filosofia grega. Estamos falando num primeiro momento, importante isso, né? Houve vários outros na sequência da história, mas esse momento é crucial de aproximação, de encontro do cristianismo com a filosofia grega. E o cristianismo será muito afetado pela filosofia grega ao longo do tempo. Este encontro de Paulo com os filósofos em Atenas marcou esse momento. Um pouco sobre a filosofia grega. Naquela época, filósofos estoicos e epicureus, 2 escolas de pensamento, mas tinham algo em comum. A filosofia grega tratava da moral. O que é certo e o que é errado na vida. Discutiam sobre isso. Discutiam como ter uma vida boa. Mas não é aquela vida folgada, alegre, em todos os momentos, independente das circunstâncias. Não. Vida boa, uma vida feliz, é aquela vida de acordo com o quê? A vida de acordo com a virtude. Quais são as virtudes que eu devo exercitar para ter uma vida feliz, uma vida boa, para que eu tenha prazer na vida? Também não aquele prazer a todo custo, aquele prazer de hedonismo, aquele prazer que, na verdade, acaba nos causando um desejo atrás do outro. Mas os filósofos gregos consideravam um termo ataraxia. Olha que termo interessante. Ataraxia. Ataraxia seria algo como um sossego, viver em paz. Outro termo, paz de espírito. Conhece esse termo? Ter paz de espírito. Você está
tranquilo. Você não é tão afetado pelas circunstâncias, não é tão afetado pelas condicionantes do mundo. Você vive em paz, você vive de acordo com as virtudes, você tenta distinguir o que é certo e o que é errado, não se deixa dominar pelos prazeres, porque os desejos e os prazeres, eles, na verdade, vão um atrás do outro, né? Você deseja algo que não tem. Quando tem, já não deseja mais aquilo, porque passou a ter. E começa a desejar outra coisa que você ainda não tem. Se esforça, obteve, já não tem mais prazer naquilo, e agora você deseja uma outra coisa, e esse ciclo vai num movimento pendular e você não tem sossego. Onde está o sossego de uma vida dessa? Sempre em busca da satisfação dos desejos imediatos, que são imediatamente frustrados assim que realizados. E eles discutiam sobre isso. Seria esse o sentido da vida? Duas classes, dois grupos de pensadores, epicureus estoicos, começaram então a discutir com Paulo sobre o sentido de tudo isso. E perguntavam: o que está tentando nos dizer esse tagarela? Olha só. Essa expressão tagarela, assim traduzida, segundo os entendidos em grego, significa algo como um pássaro que fica catando sementes. Por onde ele estiver, ele vai catando sementes. E vai espalhando essas migalhas e estas sementes. Ele não tem um conhecimento profundo, ele é um catador de sementes. Estavam querendo dizer para Paulo o seguinte: Paulo, você não entende tal como nós entendemos. Você é simplesmente um superficial, um tagarela que fala de coisas que nós não estamos entendendo. Ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Consideraram que eram dois deuses, que Paulo estava pregando, de Jesus e uma outra entidade chamada ressurreição. Eles não estavam entendendo nada daquilo. O que está querendo nos dizer esse tagarel? Depois você confira aí os 2 versículos que estão prontos ali para o seu complemento de estudo ao longo da semana. Muito bem. Bom, adiante. Deixar bem claro para vocês a diferença entre os estoicos e os epicureus. Os epicureus não acreditavam na vida após a morte. Os epicureus, vindo da escola de Epicuro, pensavam o seguinte: matéria, a alma não continua após a morte. Tudo é encerrado. Não tem juízo final. Não tem juízo final. O propósito da vida é viver bem, moderado pelas virtudes, e devemos aproveitar a vida com moderação, e quando acabar, acabou. Não há mais nada adiante. Então, a pregação de Paulo sobre a ressurreição, para eles, era algo inimaginável. Nem que a alma permanecesse após a morte do corpo, eles acreditavam, muito menos na ressurreição do corpo. Olha que embate tremendo. E os estoicos? Os estoicos pensavam um pouco diferente. Os estoicos achavam o seguinte: existe um logos, existe um conhecimento divino, existe uma sabedoria divina que rege todas as coisas. Portanto, tudo está determinado. Não adianta o que você queira fazer, tudo está determinado. Você não vai conseguir mudar em nada. Você pode desistir, se conformar, não fica procurando um prazer atrás do outro, negue os prazeres, viva uma vida simples, tranquila, porque você tem mais é que aceitar o seu destino. O que está traçado para você está traçado e acabou. Você não é dono do seu destino, você vai agir de uma maneira fatalista de acordo com o que esse logos divino entende. Bom, os epicureus, materialistas, antimetafísicos, os estoicos, deterministas, mas acreditavam em uma sabedoria, em um logos, em uma ciência divina.
Uns diziam, viva os prazeres com moderação. Os outros diziam, negue os prazeres, só assim você será feliz. Duas escolas de pensamento distintas, falando do que é uma vida boa, o que é uma vida feliz, como se relacionar com as virtudes e com os prazeres, como se relacionar com o futuro e com a vida no nosso dia, discutindo com Paulo, que traz o cristianismo, que traz o Espírito Santo e a luz de Cristo. Dá para imaginar esse debate, irmãos? Talvez tenha sido um dos debates mais marcantes de toda a história. Bom, então o levaram a uma reunião no Areópago. Levaram Paulo a uma reunião e disseram para Paulo assim, vem cá, vamos conversar agora num outro lugar, vamos conversar na colina, no Areópago, e vamos dizer a você, Paulo, como saber se esse novo ensino que você está anunciando é verdadeiro? Nós queremos saber mais sobre ele. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e nós queremos saber o que elas significam. Pelo menos isso, não? Quantas pessoas você já tentou falar de Cristo e elas nem quiseram saber o que significava o que você está falando? Estes filósofos, não. Eles querem saber o que essas ideias significam. Esta reunião já não aconteceu mais ali na Ágora, na praça. Ela aconteceu no Areópago, a colina de Marte, a colina de Ares. Ali sim se reuniam os principais, os juízes da cidade, aquelas pessoas que detinham maior prestígio na sociedade. Paulo foi levado até lá e teve que conversar com estes homens ali, apesar de ter sido chamado de tagarela. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa a não ser falar ou ouvir as últimas novidades. As últimas novidades. Eles estavam interessados em novidades, gostavam muito de conversar, gostavam muito de se relacionar, de ouvir, de debater. Isso era um grande prazer para eles. E a cidade toda começou a falar sobre ressurreição, sobre morte e vida eterna, sobre Jesus, um judeu. Ninguém falava em outra coisa naquela cidade. Todos queriam ouvir destas últimas novidades. Prestem bastante atenção ali, né, que tem versículos para você estudar ao longo da semana. Desde o princípio eu disse a Sião, veja essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Isaías 41, 27. Jerusalém, Judeia, Samaria, Atenas, Juiz de Fora, todo o Brasil e até os confins da terra. Nós somos o mensageiro de boas obras. E Paulo exerceu essa missão de uma maneira excelente. Ele já começou a falar, então, na colina de Marte, na colina de Ares. Levantou-se na reunião no Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Isso era um elogio ou uma crítica, hein? Nos dias de hoje, hein? Se você disser para uma pessoa, você é muito religiosa. É um elogio ou uma crítica? Não sabemos muito bem nem naquela época exatamente se Paulo estava elogiando ou não. Provavelmente sim. Provavelmente ele estava fazendo ali uma abordagem no sentido de ressaltar que aquelas pessoas buscavam um entendimento das coisas maiores, metafísicas. Mas, ao mesmo tempo, ele traz consigo uma crítica. Essa religiosidade tem dado fundamento e resposta para todos os questionamentos que vocês têm? Será que está sendo assim? Vejo que em todos os aspectos, no dia a dia de vocês, nas praças, nas ruas, nas casas, nos altares, na filosofia, tudo está permeado por uma religiosidade. Mas é uma religiosidade sadia, excelente? É uma religiosidade verdadeira? Você pensa sobre isso?
Já viu alguém viver numa condição como essa? Imerso em uma religiosidade, tudo naquela pessoa emana religiosidade, mas não tem a palavra verdadeira de Deus naquela vida. Não foi transformada. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Hein? O que vocês adoram, não conhecem, mas eu anuncio é este. Este Deus desconhecido é quem eu vos anuncio. Eu vi muitos altares, muitos deuses por esta cidade, mas um chamou minha atenção. Não tinha um nome, não tinha uma inscrição que não fosse simplesmente ao Deus desconhecido. Esse Deus que até hoje foi desconhecido de vocês, hoje eu vos anuncio para que ele passe a se tornar conhecido. Já fez isso na vida de alguém? Aquele Deus que ainda era desconhecido por aquela pessoa, você anunciou a esta pessoa? Eu tenho um Deus que você desconhece. E eu quero anunciar esse Deus desconhecido. Como foi que Paulo fez isso, hein? O que era exatamente esse Deus desconhecido? Você não fica curioso em saber por que havia um altar a um Deus desconhecido em Atenas? Eles tinham um panteão, diferentes deuses. Por que levantar um altar a um Deus que eles desconheciam? Se desconheciam, permanecesse desconhecido. Que Deus era esse para os gregos? E qual foi o Deus que Paulo os anunciou? Ao Deus desconhecido. Assim começou a mensagem de Paulo em Atenas. Você quer saber como foi esse discurso? Quer detalhes desse discurso? Eu quero saber mais, né? Por isso, eu acho que nós precisamos nos encontrar novamente. Né? Nós precisamos, no próximo domingo, começar a perceber a forma, a abordagem que Paulo fez com aqueles atenienses, dizendo que aquele Deus desconhecido é o que fez o mundo e tudo que nele há, que é o Senhor da terra, do céu, e que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Este é o nosso Senhor. E ele foi pregado em Atenas. Nós vamos precisar interromper. Vamos precisar interromper nesse momento. Nós vamos encerrar, por hora, esse estudo online, deixando o convite para que você esteja conosco no próximo domingo. Você participe da aula síncrona e também recomende a tantas pessoas que acompanhem também as aulas assíncronas que vão ficar no YouTube, no meu canal, no canal da PIBJF, no aplicativo da PIBJF, e fale com elas. Você já discutiu com filósofos estoicos e epicureus alguma vez na sua vida? Paulo discutiu e anunciou o Deus que para eles era desconhecido, mas um Deus que para nós é um Deus de perto, não é um Deus de longe. É um Deus que nós conhecemos porque ele se fez conhecer a nós. E a esse Deus é que nós damos glória e honra para sempre. Amém, irmãos? Queridos, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês hoje. Conforta, alegra o meu coração. Vamos orar? Oramos, Senhor. Gratos a Ti porque Tu nos iluminaste mais uma vez. Nos deste mais uma porção da Tua palavra esta que nos aquece, nos motiva, nos faz seguir adiante com a missão de sermos testemunhas de Cristo. Obrigado, Senhor, porque esses relatos de Lucas chegaram até esse dia. E até aqui o Senhor tem nos ajudado a entender a Tua palavra. Permaneça conosco, Senhor, nessa semana. Traga-nos de volta para mais uma aula no próximo domingo, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, queridos. Deus os abençoe, os guarde abundantemente. Fiquem com Deus. Tchau.